Parabéns a toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém. A partir de sábado teremos cultos presencial. Nós teremos um limite aí de 30%, né? Mas a nossa igreja é grande, tá? E aí nós vamos retornar aí o culto. Agora você que já tem uma idade um pouco mais que a minha, né? E aí você vai ficar em casa de boa, tranquilo. Se você tem alguma enfermidade, alguma comodidade também, né? Deve permanecer em casa, tá? Ah, não é discriminação não, nós queremos ajudar você aí a se proteger também, né? Todo cuidado, ok? Meus irmãos, se você está deitado ainda aí debaixo da sua coberta, pouca roupa, vamos levantar. Vamos levantar, vamos sentar agora, é hora do sermão, tá? E, aliás, eu vou só continuar aquilo que a lição está tratando, do tema que a lição está tratando. Vocês lembram que eu fiz esse propósito, né? De ser o pregador da lição da escola sabatina. E a gente tem feito isso no nosso canal, no Facebook, Rádio WF, lá no Facebook. Chegamos aí a 4.800 inscritos lá. Muito obrigado você que segue a gente no Facebook. Vocês perceberam que eu tratei esta semana do tema a relação entre as alianças, convocando Abraão, convocando Moisés e convocando Davi para depor. Eu já ouvi o depoimento de Abraão, vocês também, né? De Moisés ontem. Ontem nós tivemos aqui uma reunião com os anciãos, eu quero até pedir desculpa ao pastor, mas eu tinha que passar a lição ontem, convocando Moisés, ontem para dar o seu depoimento, e segunda-feira eu vou convocar Davi. Hoje aqui, para você que não me acompanha, eu vou estar falando sobre a relação entre as alianças e convocando Abraão. Agora, eu quero já, estou vendo aqui, dois anciãos, viu? Vocês já podem me colocar até o final da lição aí na escala. Por quê? Como o nosso tempo é pequeno, eu só vou conseguir falar a respeito de Abraão. Mas para que haja um entendimento desse tema, é necessário que vocês também ouçam o depoimento de Moisés, de Davi. Então vocês podem me convocar, que eu quero voltar aqui na igreja para pregar ainda Moisés e Davi, a relação entre as alianças. Eu quero também fazer um convite para você que acompanha através da internet, para visitar 3 canais de membros dessa igreja aqui, que está precisando da sua forcinha aí, do seu like, que você compartilhe. O Cauã, o nosso jovem Cauã, ele tem um canal no YouTube chamado Crescendo em Jesus. Irmãos, não custa nada lá, todo mundo seguir o canal, né? Do Cauã, Crescendo em Jesus, ok? Entra lá, veja os vídeos, dá um like, faça comentário. Um outro canal também de um adolescente é do Vinícius, Humor Cristão. E é muito legal o trabalho desses dois adolescentes aqui da nossa igreja, aí no YouTube. Repito, Cauã, Crescendo em Jesus, e o Vinícius, Humor Cristão. E eu tenho falado para vocês que a gente iria também, né, para o YouTube, além do Facebook, e o nosso canal já está lá em teste, está funcionando muito bem, que é Falando de Cristo na Estrada. Tem 3 playlists lá. Falando de Cristo na Estrada, são os vídeos, a gente grava quando a gente está na estrada. Falando de Cristo na igreja, esse sermão que eu vou fazer hoje aqui, ele vai para essa playlist também, tá? E o programa Falando de Cristo, que trata da nossa lição da escola sabatina. Pega a sua água aí também. Como lá a gente tem mais tempo, nós temos aí segunda, terça, quinta e sexta, né? Então eu tenho 4 horas para desenvolver a lição, lá a gente vai bem mais a fundo, ok? Então siga lá esses canais, por favor. Vamos orar com Deus. Já percebi aí, né, que os irmãos já estão sentados, todo mundo em reverência, porque o tema é sério. Já vestiu a camiseta, tirou a roupinha de dormir. Vamos orar então agora. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Lhe agradecemos pela semana, lhe agradecemos por esse santo sábado e pedimos a tua ajuda, que o seu Santo Espírito venha ser conosco, com cada família aqui representada. Que ele guie as nossas palavras, abra a nossa mente e o nosso coração. Seja conosco hoje e sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olhem para mim aqui, tá? Quero que vocês prestem muita atenção. Vocês sabem muito bem que nós temos 3 grandes escolas bíblicas. Nós temos os preteristas, futuristas, e temos historicistas. O adventismo do sétimo dia está nessa última escola. Nós somos historicistas. Nós entendemos o plano da salvação através da história.
o plano de salvação através da história de Gênesis a Apocalipse. Então, nós que somos historicistas, nós percebemos que Deus ele vai se revelando gradualmente. Quando vocês percebem aqui, a lição muito bem passada, interpretada aqui pelo pastor, vocês percebem que dentro de uma mesma aliança, você vai ter Deus chamando Abraão para conversar várias e várias vezes, e ele apresentando para Abraão ali a sua aliança numa primeira etapa, depois uma segunda etapa. Ele não se revela de uma vez. E a Bíblia não foi confeccionada de uma vez. Olha, nós tivemos aí, centenas de anos, nós tivemos aí várias pessoas escrevendo, claro, todas inspiradas pelo Espírito Santo, mas ela não foi assim. E eu tenho falado para vocês que a reforma de Lutero, muito importante, Deus queria revelar mais, mostrar mais para a humanidade do seu plano de salvação, principalmente retornar ao tema da salvação pela graça. Alguns colocaram um ponto final na reforma. Não, a reforma não parou com Lutero. A reforma, ela vai tendo continuidade, ela vai tendo desdobramentos, né? Ela vai crescendo em revelação, tá? Agora, antes de eu começar aqui, eu quero dizer para vocês que eu vou tratar desse tema, a relação entre as alianças. E eu já estou, pedindo aí aos anciãos que me coloquem na escala para que eu possa dar continuidade, para que vocês possam entender. Nós vamos se aprofundar um pouco mais naquilo que nós estudamos na lição. Então, o ponto em foco é que nós estamos vivendo sob a nova aliança. E aí, todos nós, cristãos, evangélicos, protestantes, católicos, nós estamos vivendo sob a nova aliança e não estamos mais vivendo na antiga aliança. Agora, a sugestão comumente é de que nós não precisamos, já que estamos na nova aliança, nós não precisamos guardar o sábado, nós não precisamos, alguns dizem, que não precisamos mais guardar a lei de Deus, ou seja, o decálogo, a lei moral, o caráter de Deus, expressa naquela lei. Portanto, a essência do nosso estudo é compreendermos a relação entre essas alianças de Deus, e observar se é isso mesmo que a palavra de Deus está dizendo. Que na nova aliança não é mais obrigado, por exemplo, a guardar as leis de Deus. Quem é que vai dar essa resposta? Um adventista do sétimo dia? Claro que não, tem que ser a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu tenho batido lá no nosso programa, irmãos, sobre, por exemplo, o dispensacionalismo de Scofield, que é uma das doutrinas mais propagada hoje. É claro, eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar sobre dispensacionalismo, a famosa Bíblia de Scofield. Ela possui as suas próprias referências. Mas muitos irmãos evangélicos, protestantes, neopentecostais, pentecostais, que estão dentro da doutrina do dispensacionalismo, não sabem o que é dispensacionalismo. E às vezes quando descobre, não tem coragem de indagar o seu pastor, de convidar um grupo de irmãos para se reunir, orar e estudar a palavra de Deus, para ver se é assim mesmo. Talvez Scofield tivesse apenas uma limitação do conhecimento naquele momento, e que Deus se revela, e que aí colocaram um ponto final, e não passaram a dar aquele passo necessário. O que é o dispensacionalismo? No que consiste o dispensacionalismo? Em contrastar as alianças. Contraste. Por exemplo, Moisés, lei. Jesus, graça. E aí eles fazem um contraste. Assim, ele diz que de Moisés até Cristo nós temos a dispensação da lei. Scofield diz que somente depois de Cristo, na sua ressurreição, é que nós temos a dispensação da graça. Repito, lei, Moisés, versus contraste com graça a Jesus. Que de Moisés, lei, até Jesus, nós estávamos na dispensação da lei. E que somente depois da ressurreição de Cristo é que nós estamos na dispensação da graça. Mas há uma outra visão. O protestantismo histórico e o adventismo do sétimo dia tem outra abordagem. Que abordagem é essa do adventismo? Que é do paraíso perdido até o paraíso restaurado. Lei e graça andam de mãos dadas lado a lado. Repito, para você que é adventista,
Talvez você que está se preparando para batizar, você que batizou recentemente e não sabe qual é a diferença. Para o adventismo do sétimo dia e o protestantismo histórico, crê que do paraíso perdido, lá no Jardim do Éden, até o paraíso restaurado lá em Apocalipse, lei e graça andam de mãos dadas. Lei e graça, não é lei versus, não é lei contra a graça. Lei e graça, não é lei versus graça. Essa é a diferença. Agora, irmãos, está surgindo uma coisa moderna e estranha aí, com alguns adventistas e com muitos protestantes históricos. Muito estranho essa nova metodologia. Eles estão indo agora para um esquema também parecido com o dispensacionalista. Como se a antiga aliança fosse uma aliança baseada unicamente na lei. E que a nova aliança fosse baseada na graça, bem como no Espírito Santo. Portanto, eles chegam à conclusão de que o Espírito Santo veio para substituir a lei. Agora, veja bem, essa é a conclusão de alguns grupos de adventistas e de muitos protestantes históricos, dizendo que o Espírito Santo na nova aliança, ele vem para substituir a lei. Conclusão deles, nós temos que verificar se a Bíblia assim revela. Lei, antiga aliança para eles. Graça, nova aliança. Espírito Santo substituindo a lei. Eu apresentei para vocês, então, 3 versões do estudo, e aí apresentei qual é a linha do adventismo do sétimo dia e do protestantismo histórico, que lei e graça caminham junto, lá do paraíso caído, né, até o paraíso restaurado. Então, analisando esse problema, podemos chamar o testemunho de 3 pessoas do Antigo Testamento. E as palavras que aqui cito é de Laszlo Rondelli. Tem um livro que eu ganhei nessa igreja, né, no JA, e que eu já li, estou lendo pela segunda vez. Esse livro é extraordinário, gostei tanto que eu peguei a palestra de Laszlo Rondelli nos Estados Unidos para poder confeccionar com esse sermão, para podermos entender. E ele vai dizer assim como eu estou dizendo para vocês. Nós podemos chamar então, para analisar esse problema, chamar 3 pessoas do Antigo Testamento. E nós vamos perguntar para essas pessoas que estavam no Antigo Testamento, se eles sabiam algo sobre a salvação pela graça. Então nós vamos perguntar primeiro, como eu falei para vocês aqui, vamos perguntar para Abraão, depois vamos perguntar para Moisés, e vamos perguntar para o rei Davi. Todos eles pertenciam à antiga aliança, e por isso temos que ouvir o testemunho deles. Então você agora não vai ter mais o testemunho de um grupo de adventista ou do outro grupo do adventismo, protestantes, evangélicos, Scofield. Permita o Espírito Santo falar ao seu coração. Ouça Abraão, ouça Moisés, ouça Davi, o que eles têm a falar a respeito da graça no Antigo Testamento. E hoje eu vou conseguir falar com vocês só através de Abraão. Se você ficar curioso, querer saber sobre Moisés, já está aí no Facebook, radiowf.net, e à noite já estará aí na página, lá no YouTube, no Falando de Cristo, né, o canal Falando de Cristo na Estrada. Vai lá que já tem o depoimento de Moisés. E segunda-feira vai ter o depoimento de Davi. Tá ok? Viu só como eu já fiz também o comercial? Então vamos convocar Abraão. Será que Deus fez uma aliança com Abraão? Aprendemos a lição, né? Deus fez uma aliança com Abraão, Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Será que ele repete uma aliança com Abraão? Aprendemos que sim, Gênesis capítulo 15, verso 6. E anote aí, pega uma caneta, anote aí se você não for bom de memória. Grave, Gênesis 15, verso 6. Tem algumas passagens bíblicas que você tem que escrever na mão mesmo, tá? Se não conseguir escrever. Uma é Gênesis 3,15. Nós vamos ter ali o estabelecimento da aliança. A primeira aliança feita com Adão antes da queda, né? Depois nós temos a aliança que Deus faz com Adão depois da queda, Gênesis capítulo 3,15. E aqui também é importante você gravar aí na sua memória, Gênesis capítulo 15, verso 6. Pega a sua Bíblia aí, vamos abrir a Bíblia agora, vamos estudar a palavra de Deus. A minha já está aqui,
mas eu já escrevi ela aqui no meu computador, né, para que eu tenha mais facilidade de ler. Abra sua Bíblia, irmãos, em Gênesis capítulo 12, verso 1, 2 e 3. Gênesis 12, 1, 2 e 3. Está escrito assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Palavra do Senhor. Agora, esta é uma aliança que Deus fez com Abraão, sim ou não? Sim. Abraão é escolhido por Deus para receber a herança. Mas aqui comigo, ó. Abraão é escolhido por Deus para receber a herança, mas não para proveito próprio. Primeiro ponto. Não para proveito próprio, são escolhidos para uma missão universal, serem uma bênção a todas as famílias da terra. Portanto, Deus abençoa Abraão, Deus abençoa seus filhos, para que eles sejam uma bênção para toda a humanidade, não para proveito próprio. Mas aqui encontramos a continuidade de uma promessa anterior. E que promessa anterior é essa? A promessa que foi feita por Deus lá no Jardim do Éden, a Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus fala: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, daquele casal, Adão e Eva, viria o Messias, viria o Salvador, ele iria esmagar a cabeça do diabo, fonte do pecado, mas ele seria ferido no calcanhar, e aquela ferida seria mortal ou não? Porque a serpente era venenosa, e Cristo morreu, era necessário que ele morresse, mas por não ter pecado, ele ressuscita ao terceiro dia. Amém. Profecia para Adão e Eva, história para mim e para você, porque aconteceu. Deus prometeu ao casal de que um descendente deles viria, e viria como redentor, que iria destruir o inimigo, a serpente, seria um redentor sobre-humano. Ele iria então restaurar o paraíso à humanidade, devolver o paraíso à humanidade. Irmãos, desde os primórdios, desde o início, Deus tinha um plano de redenção global. Deus nunca escolhe alguém para proveito próprio. Deus escolhe pessoas para que se tornem uma bênção para o povo. E essa primeira promessa de Gênesis capítulo, essa é a primeira promessa lá em Gênesis capítulo 3, né? Ali é o início da aliança da graça. Aqui se inicia uma aliança não de lei. Inicia uma aliança de graça em Gênesis capítulo 3, verso 15. Então, logo surgiu o pecado, também houve um Salvador. Portanto, Deus não esperou para oferecer as promessas de graça até que fossem necessárias. Esta promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15, ela é muito abrangente. Mas por ela ser muito abrangente, não pôde plenamente ser entendida. E aí, Deus começou a revelar-se, a revelar gradualmente, mais e mais a respeito da sua aliança da graça. Deus começou gradualmente a revelar que o Redentor viria da descendência de Noé, através de quem? Através do seu filho Sem, por isso nós falamos semitas. E um dos filhos de Sem foi quem? Abraão, isso mesmo. Um dos filhos de Sem foi Abraão. Leia lá em Gênesis capítulo 11. Então Deus diz que o Redentor viria do clã e da descendência de Abraão. Amém? Mas Abraão não tinha filho. Não podia ter filho através de sua esposa Sara. Agora, como Deus podia prometer-lhe um filho quando ele não tinha filhos? Será que Deus está tentando aqui ensinar algo para nós? Talvez de que o Redentor viria sem a nossa cooperação pessoal, de que seria tudo obra de Deus. Em Gênesis capítulo 12, verso 1, 2 e 3, nós temos um desenvolvimento dessa promessa original, feita lá em Gênesis 3,15. É a Bíblia se desdobrando. Gênesis 12 contém uma promessa messiânica que foi gradualmente melhor entendida mais tarde.
Você pode ler isso também lá em Gálatas, capítulo 3, né? A bênção de Abraão é também a bênção do Messias. Agora temos que avançar, agora sim, nós podemos avançar até Gênesis capítulo 15. Ver como Deus revela mais a respeito da sua promessa a Abraão. E aí eu quero que vocês considerem, como eu falei, o verso 6. Pegue a sua Bíblia, Gênesis 15, verso 6. Diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não tem me dado os filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será teu herdeiro. Então levou-o fora e disse: olha para os céus e conte as estrelas, se pode contar. E dize-lhes: assim será a tua descendência. E grave isso aí no teu coração. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça, ou creditou isto por justiça. Grave aí. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Amém. Já tentaram contar estrelas? Diz que numa noite naquela época, eu imagino que não tinha tantas luzes, não dava para contar. Os cientistas falam que é possível hoje, que o olho humano consegue contar aí até 5.000 estrelas, mas com os telescópios modernos que nós temos hoje, digitais, a gente consegue entender que há 1 trilhão delas em contagem ainda, né? 1 trilhão e mais continua sendo contada. Que promessa! O nome do Deus da aliança nós estudamos na lição desta semana. Deus se revela a Abraão como sendo o Senhor. E aí é bom que você grave na sua Bíblia, né? Mais de 682 vezes aparece o nome Senhor, todo em maiúsculo. Esse é o nome de Deus, o nome próprio de Deus. Por que ele se apresenta assim? Porque havia muitos deuses no hebraico. Eles eram chamados de maneira genérica de Elohim. Deus declarou: não terás outros Elohims diante de mim. Mas o nome Yahweh, ou Yahvé, como a maioria dos irmãos chamam, é o nome pessoal de Deus. E o pastor já explicou aqui, né? Os rabinos, eles não pronunciavam, os judeus não pronunciavam, somente quem pronunciava, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação. Eles não gravavam esse nome, né? E Deus explica o seu nome dizendo: eu sou o que sou. E aí, quando Deus enviou Moisés a Faraó, ele disse: você vai porque eu serei fiel à minha promessa. Então, irmãos, Yahvé, ou Yahweh, é também o nome do Deus da aliança. Grava aí. Yahvé, ou Yahweh, Senhor, é também o Deus da aliança. Assim, lembre-se que ao você ler Senhor em letras maiúsculas aí na sua Bíblia, não está dizendo Elohim, mas está dizendo Yahweh, Deus, Senhor, o nome próprio dele. E sempre se refere ao Deus que promulgou uma aliança dentro do esquema das alianças. Nós podemos olhar agora para Gênesis capítulo 15, verso 1, dizendo: depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Aqui encontramos a palavra Yahweh, porque Deus já fez aliança antes. Em Gênesis 3, Deus fez uma aliança com Adão e Eva. E depois Deus fez uma aliança com Abraão. Em Gênesis 12, o Senhor o conduz para fora na noite escura, e Deus pergunta a Abraão: você está vendo todas essas estrelas? Quantas são, Abraão? Quantas estrelas você pode contar com os seus olhos, Abraão? E aí eu falei para vocês, né? Se a sua visão for boa, você pode contar 5.000 estrelas a olho nu. Mas sabemos que há muito mais, cerca de 1 trilhão, novas galáxias, são descobertas, nossa Via Láctea, todas as constelações no infinito do céu. E Deus disse a Abraão: será assim a tua posteridade, Abraão. E aí nós lemos o verso 6.
Depois de Abraão contemplar essas estrelas, nós vemos o verso 6, Abraão creu em Yahvé, e isso lhe foi creditado como justiça. Este é um dos mais importantes textos de toda a Bíblia, porque este texto nos revela como nós podemos ser reconciliados, como nós podemos ser salvos por Deus. Mostra-nos como podemos ter paz com Deus. É a abordagem básica, irmãos, para chegarmos a Deus. Não por qualquer coisa que façamos, não por qualquer coisa que obedeçamos, mas, assim como Abraão creu na promessa, crendo na palavra de Deus, teve resposta da parte de Deus. Teve ou não teve? Vamos ler a segunda parte do versículo 6. E isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão creu e teve resposta de Deus. A resposta foi que a ele foi creditado a sua fé como justiça. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Justificação pela fé. É isso mesmo que você está pensando. Nós estamos no Antigo Testamento falando com um personagem na Antiga Aliança e estamos encontrando lá salvação pela fé, lá em Gênesis capítulo 15, verso 6, justificação pela fé. Gênesis capítulo 15, verso 6, não estou lendo no Novo Testamento. Então, anota aí na sua Bíblia também. Justificação pela fé tem a sua raiz no Antigo Testamento. Anotou aí? Justificação pela fé, ela tem a sua raiz no Antigo Testamento. Agora, quando vocês entenderem o apóstolo Paulo ele coloca a sua âncora nessas palavras. Ele diz: este é o evangelho de Jesus Cristo, este é o meu próprio evangelho, e deveria ser também o meu e o seu evangelho. Não temos outro método de salvação. O método de Abraão, irmãos, é a coluna mestra do cristianismo. E aí está a unidade entre os hebreus e o mundo cristão, né? E aí o apóstolo Paulo desenvolve isso em Romanos capítulo 4. A irmã Ellen White, nossa profetisa, ela diz: nós podemos fazer todo esforço para salvar o nosso município, o nosso país, mas se não fizermos esforços para salvar os judeus, nós estamos retardando a vinda de Cristo. E talvez aqui esteja esta unidade entre os hebreus e o mundo cristão. Por isso devemos ler muito Romanos capítulo 4. Aliás, eu convido você para ler Romanos capítulo 4, né? Vejamos com os nossos próprios olhos o que Paulo destaca. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí e veja o que eu estou vendo aqui. Romanos capítulo 4. Paulo, no verso 1, na Nova Versão Internacional, Paulo diz assim: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? E Paulo fazia muito isso, né? Ele fazia uma pergunta retórica para ele mesmo responder. Ele joga para a Bíblia. Repito aí, Romanos capítulo 4, verso 1, na Nova Versão Internacional. Ela diz: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Ele faz uma pergunta, e aí o verso 2, ele fala: olha, se de fato, então estava havendo uma discussão ali, ele fala: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Olha o verso 3, olha para onde Paulo vai. Que diz as Escrituras? Paulo está falando para os romanos, ele está perguntando ali para os romanos, para a igreja de Roma: ei, o que está falando as Escrituras? E eu falo para você que é dispensacionalista, você que é adventista ou protestante histórico que está indo por esse caminho, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Que texto Paulo está citando aqui, meu irmão? Minha irmã? Gênesis capítulo 15, verso 6. E creu Abraão no Senhor, e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Paulo pergunta, e aí ele chama os irmãos: vai para a Bíblia. Ele usa o exemplo de Abraão como um cristão, como um gentil, ou como um judeu, que quer encontrar a justificação, e encontra a justificação pela fé. Ele creu, e isso lhe foi acreditado como justiça. E o que é a justificação?
muitos não sabem o que é justificação, aí está um problema. Deus acredita a nossa fé como se fosse a nossa própria justiça. Só que agora a nossa fé é em Cristo. É a mesma fé, é a mesma confiança, e está centralizada, meus irmãos, numa pessoa. E que pessoa é essa? Jesus Cristo. Fé em Cristo é abraçar Cristo. É abraçar uma pessoa e não abraçar uma doutrina, seja ela qual for. Repito, justificação é quando Deus acredita a nossa fé como se fosse a nossa própria justiça. E agora, a nossa fé é em Cristo. É a mesma fé, a mesma confiança, só que está centralizada na promessa de uma pessoa. E que pessoa? Jesus Cristo. Fé em Cristo é abraçar a Cristo. É abraçar uma pessoa, não é abraçar uma doutrina. É um relacionamento pessoal, é um relacionamento de aliança, de pacto, de compromisso. A aliança de Deus não é um pedaço de papel. Deus não é um advogado, Deus ele é o Criador, Deus é o Redentor. E Ele declara, se você aceitar a minha promessa, nós nos tornaremos amigos. Você se tornará meu filho novamente. Você andará comigo enquanto viver. E você também andará como Enoque comigo por toda a eternidade. No momento em que você aceita as promessas de Deus em Jesus Cristo, você é justificado. Amém. Repito. No momento em que você aceita as promessas de Jesus Cristo, você é justificado. Ele diz, eu prometo. Essa é a garantia de salvação. Escreva isso aí. Justificação pela fé é a certeza de salvação. Escreva, por favor. Você precisa passar isso adiante para a sua família, para as pessoas. Eu repito, justificação pela fé traz a segurança da nossa salvação pessoal. Nós, como mensageiros adventistas, nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Vamos contar isso aos nossos filhos, vamos contar isso aos interessados que vêm até nós para estudar a Bíblia. Vamos pregar em nossos sermões, porque muitos na congregação, irmãos, estão perturbados, estão inseguros. Muitos dos jovens adventistas, assembleanos, batistas, católicos, não têm certeza da salvação. Por quê? Porque todo mundo anda preocupado com normas e regras, princípios sobre santificação. E aí nós, pregadores, confundimos as pessoas. Faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça aquilo. E aí, essas pessoas começam a pensar, se eu não fizer o suficiente, eu vou perder minha vida eterna. Em seus corações fica parando aquela dúvida, será que eu sou bom o suficiente para entrar no juízo? Talvez você esteja pensando isso agora, será que eu sou bom? Será que eu estou legal, né, ao ponto? O que está faltando? Queridos irmãos, que voltemos à promessa total de Deus. Você não é aceito diante de Deus por obedecer. Você tão somente é aceito quando você crê em Deus. Agora, olhe para mim e grava isso. A obediência não é a raiz. Anotou aí? Ficou assustado? A obediência não é a raiz. Ela é o fruto da nossa salvação. A obediência não é a raiz. Ela é o fruto da nossa salvação. E muitos pensam que a obediência é a raiz e que a salvação é o fruto. O problema é que Jesus encontrou no mundo, judeu, quando ele veio. E agora você deve estar perguntando aí, o que isso tem a ver com a velha aliança? Não deveríamos mais então falar sobre Moisés, falar sobre a lei? Poderíamos então desligar Moisés e Abraão? Ou deveríamos então começar com Moisés? Não, nada disso. Moisés ele veio depois de Abraão. Nós temos que começar com Gênesis capítulo 3, verso 15, e então caminhar ali na história até Abraão, no capítulo 12, vamos continuar andando na Bíblia até Abraão no capítulo 15, e assim como Abraão foi salvo, assim também nós seremos salvos. Ele creu no Senhor, e isso foi lhe acreditado como justiça. Mas vamos continuar olhando aqui Romanos, estão com a Bíblia aberta aí? Vamos lá no verso 23, 24 e 25. Romanos 4, 23, 24 e 25. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós. A quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus Cristo nosso Senhor.
o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para quê? Para nossa justificação. Amém. E isso, irmãos, não seria uma aplicação apropriada para hoje? Nós até podemos concluir que Gênesis 15, verso 6, é a coluna mestra da fé cristã. Que nós voltemos sempre para a coluna mestre. E vamos demonstrar que nossa fé possui raízes antigas. Não começa com Jesus, é mais antigo, começa com o Yahvé, ou Yavé e Abraão. Lá em Gênesis 15, 6. E aí aquilo que eu falei para vocês, né? Se você estiver na sua congregação judeu ouvindo a mensagem, eles se sentirão preocupados. Ele vai falar, a fé hebraica ainda está em funcionamento. Isso constrói pontes para pregar ao povo judeu. É a chave para a evangelização dos judeus. E Deus deseja também que ter em cada igreja um conjunto de crentes judeus carnais. E o Ellen White, ela vai fazer aí, né, um pedido a nós para que pregamos também ao mundo judeu. Agora vocês podem ver que a ênfase que declaramos no princípio se torna cada vez mais forte, porque a dispensação da lei, da graça, elas andam juntas, desde o paraíso até o paraíso restaurado. Pergunta que eu faço para você: quem justificou Abraão? Não foi um sacerdote, irmãos. Não foi Melquisedeque. Quem justificou Abraão? Foi o próprio Deus. E esta é a garantia de salvação. Quem justificou Abraão? O próprio Deus. E esta é a garantia de salvação. Deus colocou Abraão num relacionamento correto com si mesmo. Agora aí vem o resultado. Olha para mim. Qual foi o resultado? Vai lá para a Bíblia em Gênesis capítulo 26, verso 5. Eu vou tomar uma água. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, verso 5. Sabe por que muitas pessoas tropeçam na palavra de Deus? Porque, às vezes quando você faz um sermão que passa de 30 minutos, ele para de assistir, para de ouvir, para de prestar atenção, e aí depois ele fica cheio de dúvidas. E é justamente isso que o inimigo quer. Então leia Gênesis capítulo 26, verso 5. Eu estou indo para o final dizendo assim. 26, 5. Gênesis 26, 5. Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. Glória a Deus, aleluia. Pode falar amém aí? Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Portanto, a ordem, pregadores, pastores, professores de escola sabatina, de todas as denominações, professores de escola dominical, a ordem é justificação, então santificação. Justificação é a raiz, santificação é o fruto, e a glorificação é a consumação. É nesta ordem no livro de Gênesis: justificação, santificação, glorificação. Sim, Enoque, por exemplo, né? Ele andou com Deus e foi glorificado. Tudo isso está aqui no livro de Gênesis. E é assim, e também hoje é assim. Eu vou repetir para fechar. Justificação e então santificação. Ok? Justificação é a raiz. Santificação é o fruto. E a glorificação é a consumação. Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. Gênesis 26, 5. Gênesis 26, 5 não está antes de Gênesis 15, 6. Lá em Gênesis 15, 6, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Primeiro, justificação. Passamos 9 capítulos à frente e agora Abraão me obedece, guarda meus preceitos, guarda meus mandamentos, guarda meus decretos, minhas leis, santificação. E quando Jesus retornar, nas nuvens como ele prometeu, os mortos em Cristo, como o Novo Testamento diz, né? Ressuscitarão primeiro, depois nós os mortos. Glorificação é a consumação. Anotou aí? Nessa ordem: justificação, santificação e glorificação. Não troquem essa ordem.
Não troque, não cobre da membresia da igreja, primeiro santificação, para depois justificação. Você crê nisso? Crê na promessa que Jesus fez? E uma delas é, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, Deus de Abraão, Yahvé, o Senhor, credes também em mim. Na casa de Yahvé há muitas moradas, se não fosse eu teria falado para vocês. E eu vou. Ele foi ou não foi? Foi. E quando eu for, eu vou fazer o quê? Eu vou preparar lugar. Quando tiver tudo prontinho, eu volto. Para quê? Para levar você, a sua família, para que onde eu estiver, esteja vós também. Essa é a promessa que Deus deixa para você nessa manhã de sábado. Que Deus possa estar tocando agora, através do Espírito Santo, o teu coração. Que você tenha fome de aprender mais da palavra, porque o próprio Jesus, orando ao Pai, a respeito de nós, discípulos, ele fala: Pai, santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Quero convidá-lo nesse momento a mais uma vez nós falarmos com Deus. Curve a sua fronte. Querido Pai, eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por tantas coisas especiais e importantes que nos ensinaste pela tua palavra. Vem, Senhor, continuar abençoando cada um dos teus filhos. Abençoa-nos nesse sábado, na semana que virá a seguir, e prepara-nos a cada momento para a tua breve volta. Dá-nos, Senhor, a tua paz, a tua bênção e a salvação em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você. Um feliz sábado.